Bem-vindos a Let's Go Teachers. Esse é um novo quadro que nós estamos estreando aqui na Let's Go Teachers, que se chama Café Teacher. Então, tô te convidando aí para um cafezinho e espero que você entre nessa comigo. Hoje, o objetivo da nossa live é... Oi, Lucas, bem-vindo! O objetivo da live hoje é justamente tratar sobre o porquê que a Let's Go Teachers foi criada, se nós já tínhamos a Let's Idiomas, né? Qual é o objetivo dessa separação das páginas. Então, queria que vocês agradeço a presença de vocês, estarem aqui comigo para entenderem, para saberem um pouquinho mais do que é a proposta da Let's Go Teachers. Então, para quem não me conhece, bom, essa live vai ficar gravada, ok? E a intenção era transmiti-la também no YouTube. Infelizmente, o nosso canal ainda não foi liberado, né, para transmitir lives, demora algum tempinho, e eu achei que já tinha feito essa liberação, vou ser bem sincera com vocês, eu tinha feito na Let's Idiomas e não tinha feito na Let's Go Teachers, achei que estava tudo tranquilo, tudo pronto, e acabei me confundindo, coisas normais, né, de uma pessoa normal, enfim, peço desculpas, o próximo episódio certamente vai ser transmitido lá e aqui. Essa live vai ser gravada e vai ser colocada, vai ser disponibilizada também no YouTube. Então, para você que vai assistir gravada, seja muito bem-vindo. Aqui vamos falar sobre o porquê da Let's Go Teachers. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen Ferreira Heigert. Sou gaúcha, a primogênita de 3 filhas e... sou professora de espanhol e de português para estrangeiros, mestra em estudos linguísticos, sou sócia-diretora da Let's Idiomas e idealizadora da Let's Go Teachers. E, bom, eu queria então conversar hoje com vocês do porquê, e é isso que a gente vai fazer. Eu venho enrolando falar sobre isso, às vezes eu falo para vocês aqui, tem uma história por trás disso, logo mais eu conto e acaba passando, eu não falo. Então resolvi que hoje seria um bom dia para falar sobre a história que envolve eu trabalhar hoje com formação de professores, o meu propósito de vida e o porquê da Let's Go Teachers. Então, a formação de professores, gente, o trabalho com a formação de professores, ele surgiu numa época que foi bem delicada para mim. Vou voltar um pouquinho no tempo, tá bom? Para dividir essa história com vocês. Em 2010, eu me formei em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Santa Maria. E era uma época bastante feliz da vida, e eu estava me formando, estava cheia de planos, e trabalhava na época em uma escola privada, pela qual eu tenho um imenso carinho, e agradeço assim, muito a recepção que eu tive na escola, por parte da coordenação, dos professores, como me receberam, enfim, então, eu fiquei nessa escola de 2006 a 2010, que é essa época para a qual nós voltamos agora. E em 2010, eu além de estar me formando, eu estava prestes a me casar. E estava com o meu casamento marcado para o dia 6 de fevereiro. E hoje é dia 6 de setembro. Dia 6 de fevereiro, então, eu ia me casar, já estava com o meu noivo há quase 2 anos e nós nos casaríamos. E o que era para ser assim uma super festa, todo mundo super feliz, reunido, família reunida, acabou se tornando um momento muito difícil na vida. O meu noivo, ele tinha asma, e ele sofreu no dia do casamento, eu vestida de noiva,
ele indo para a igreja, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. E por que voltar nisso, né? A minha história, mas a minha história, de alguma maneira, ela está totalmente conectada com os meus propósitos. Então, por isso que eu tô dividindo essa história com vocês. E ele não resistiu, acabou falecendo, e o que era para ser uma festa acabou virando uma tragédia, e foi muito difícil. Foi uma época super difícil, agora superada, graças a Deus, com muito apoio da minha família, com muito apoio dos meus amigos, e atualmente, né, com um novo relacionamento, de uma forma diferente, com uma pessoa incrível, mas naquela época foi muito difícil, foi bem difícil mesmo. E aí eu tive vontade de desistir de tudo. Eu tive vontade de desistir de mim. Se não fosse a minha mãe, as minhas irmãs, assim, eu não tinha ânimo para fazer as coisas, né? Tipo, coisas simples, escovar os dentes, os cabelos, enfim, tomar banho, essas coisas, se alimentar. Mas, passada essa situação, né, era um fato já e eu tinha que lidar com isso. A minha vontade foi desistir de tudo e eu tomei uma decisão que era que eu não ia voltar para a escola onde eu trabalhava, a escola privada onde eu trabalhava, e que eu ia trabalhar somente à distância. Eu já tinha passado em uma seleção da Universidade Federal de Santa Maria para ser monitora do curso de Letras Espanhol. E então eu tinha um trabalho que, claro, ia me enlouquecer, porque se eu ficasse em casa naquela situação sem me cuidar, muito provavelmente eu ficaria em depressão, né? Mas aí surgiu um anjinho na minha vida, que infelizmente também não tá mais entre nós, uma colega, uma ex-colega de curso, chamada Ana Paula Cantarelli. Ela me ligou, ela era convidada do meu casamento, era minha amiga e tal, e depois de 1 mês e pouco do acontecido, ela me ligou e me disse assim: Suelen, tem uma coisa que você precisa fazer por você. Você precisa se inscrever num concurso que a Universidade Federal de Santa Maria abriu, e é um concurso para professor, né, substituto da universidade, para ser professor de didática e metodologia do ensino e supervisionar estágios. E eu disse: você tá louca, eu não tenho condições para isso, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir aprovar nesse concurso, vai ser impossível. E eu não sei como é que eu faço para desativar os comentários nesse momento, só para eu conseguir visualizar melhor. Então, eu disse: eu não vou conseguir, é impossível, não vai dar certo. E ela: não, você vai conseguir. Eu disse: eu não tenho mestrado ainda, como é que eu vou trabalhar com isso? Mas aí ela me disse: olha, Suelen, eu não sei como, mas a Universidade Federal abriu uma seleção que não está pedindo mestrado, está pedindo experiência na área, e você tem essa experiência, então por que não se inscrever? E eu relutei um pouco e acabei me inscrevendo, convidando uma outra colega que atualmente trabalha comigo, também com formação de professores, ela trabalha, e me inscrevi no processo seletivo. Foi super difícil, mas a minha amiga Ana disse que estudaria comigo, que me acompanharia, e eu também estudei com a Graziele, e foi um recomeço para mim ali naquele momento. Eu não acreditava que eu iria passar, mas comecei a viver, né, a voltar para a vida e tal. E nessa situação eu acreditava que quem ia aprovar seria a minha amiga, a Graziele. E aí, não sei se vocês sabem, mas concurso público, quando você faz a prova, você faz uma prova e faz a prova didática, e também tem o seu currículo avaliado. E eu entreguei meu currículo Lattes, né, atualizado, e fui fazer a prova, e para a prova você sorteia um tema e faz esse sorteio. Bom, cada um tira um número, e eu fui a 7ª. E eram 7 candidatos, então eu era a última, né?
E eu fui a última, inclusive, a pegar o papelzinho, mas eu peguei o papelzinho justamente de um tema que eu amo falar até agora, e é justamente metodologias de ensino de línguas. E eu fiquei feliz na época, porque era um tema que eu estava estudando e, assim, aquele tema falava para o meu coração, porque eu acreditava que era justamente a metodologia, que acredito, a metodologia junto com o professor, os materiais elaborados que fazem a aula dar certo. E peguei aquele papel e fui para casa. Eu tinha 24 horas para elaborar a aula. E fui, a minha mãe me acompanhou, foi uma parceiraça, e eu elaborei a aula e fui apresentar essa aula. Era noite já. Não lembro de que dia era, eu lembro que era abril, eu acho. E, enfim, tava lá a banca, me esperando para a apresentação, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. E entre eles está uma pessoa que eu quero muito bem até agora, que é a professora Vaima, e que trabalha com educação. Também estava o professor Marcos Fontana, e estava eu acho que era a professora Eliana, que acabou sendo minha orientadora depois de mestrado. E nesse momento eu cheguei, entrei na sala e eles estavam descontraídos ainda, rindo e tal, conversando. E eles me perguntaram se eu estava pronta e eu disse sim, eu só vou apresentar se vocês pararem de rir, porque senão não vou conseguir. Eu ainda cheguei botando banca com a banca, gente, e é verdade, pura verdade, juro por Deus. Fiz a prova e acabei aprovando. Bom, resumindo essa situação, essa foi a minha primeira experiência, e experiência que eu levo no coração de formação de professores, e foi o que mudou a minha vida, foi o que recoloriu a minha vida, trabalhar com formação de professores. E aí eu comecei a pensar, né, por quê? Por que era tão diferente? Por que brilhavam os meus olhos toda vez que eu ia para a universidade e falava para aqueles futuros professores, né? Quando eu acompanhava os planejamentos de aula, quando eu ia até as escolas onde eles faziam os estágios e ficava orgulhosa do que eu estava vendo. Então eu comecei a ver que era como se eu conseguisse disseminar algo, a cor que eu via na educação mesmo, né? E pudesse, a partir de outras pessoas, recolorir, assim, a vida também. E foi muito, muito bom, muito positivo. Desde aí eu percebi que eu queria trabalhar com formação de outros profissionais da área e que a educação era muito importante para mim. E fiquei 2 anos trabalhando na Universidade Federal de Santa Maria no curso presencial, mas também fui aprovada para ser professora do ensino à distância da universidade. Fiquei 2 anos fazendo as duas coisas. Então, supervisionando estágios e trabalhando com didática e metodologia. E foi aí que eu descobri o meu porquê, e eu acho que Rubem Alves, ele ilustra muito bem, assim, o que eu sinto, que é fazer parte é como se a minha vida, quando eu estou junto com os professores, que eu sei que eles vão atuar e vão fazer a diferença na vida de outros alunos, é como se fosse um campo, mas um campo, sabe, daqueles que tem aquela flor do campo, aquela flor aquela flor branquinha que a gente assopra. E eu acho que Rubem Alves, ele descreveu muito bem isso, quando ele disse assim, eu vou citar Rubem Alves agora para vocês, que ele disse assim: veio-me a imagem daquela flor do campo, uma bola de sementes brancas, a gente dá um sopro e as sementes saem voando como se fossem paraquedas, para irem nascer lá longe, onde o vento as levou. E assim é para mim, né, o educador, assim como disse Rubem Alves, e é dele ainda essa parte que diz: assim é o educador, uma bola de sementes palavras, onde se encontra o sonho que ele deseja plantar. Então, é assim que eu vejo e é assim que eu me sinto trabalhando com formação de professores, e é por isso que a Let's
Idiomas não poderia caminhar junto com a Let's Go Teachers, porque a Let's Go Teachers é o que eu acredito que precisa ficar de trás da Let's Idiomas. O que precisa acontecer, claro, com os professores que formam a equipe da Let's Idiomas e também, por que não, com outros professores com os quais a gente trabalhe e que levem esses conhecimentos, não só entregues por mim, de jeito nenhum, compartilhados. Os conhecimentos aqui não são entregues, eles são compartilhados. A gente vivencia coisas juntos e é essa a pretensão, né, com os cursos, mini cursos que a gente está estruturando e em breve aparecerão aqui. Então é esse compartilhamento que não vai vir só da minha parte, vai vir da parte de outros colegas que também oferecerão cursos aqui na Let's Go Teacher.